No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, ex-vereador pelo PT, ex-presidente da Proguaru, ex-vice-prefeito, ex-secretário de saúde. Esqueci alguma coisa? Carlão Derman, boa noite. Acho que é o mais importante. Bom, hoje ele é meu convidado especial aqui, principalmente porque ele comandou a Proguaru de 2001 a 2008, foi isso? Isso, Né? isso mesmo. E como é que você observou, Carlão Derman, essa intenção do prefeito Guti de extinguir a empresa Proguaru? Eu acho um desastre, um absurdo. Se ele conseguir, espero que não consiga, né? Fazer o que ele está pretendendo, vai ser uma perda enorme para a cidade, né? Além do drama social dos mais de 4.000, 4.500 funcionários, a cidade precisa da Proguaru. Veja, nós estamos passando um momento difícil com a pandemia, né? Inclusive um momento trágico, doloroso, morrendo muita gente. Então é oportuno lembrar que quem terminou a UPA Paulista, aqui perto, tanta gente usa, foi a Proguaru, né? Porque a empresa que ganhou a licitação abandonou a obra. Se não fosse a Proguaru, ia ser muito mais difícil. Tanto a UPA Paulista como a UPA Cumbica. Então a Proguaru serve, porque às vezes a prefeitura faz uma licitação, contrata uma empresa particular, a empresa oferece um preço baixo para ganhar a licitação, e depois quer facilidade na medição, né? Quer cobrar o que não fez. Né? E aí, se você fiscaliza, se você aperta, muitas empresas abandonam a obra, porque infelizmente tem prefeituras que não fazem essa fiscalização. Tudo que eles apresentam como tendo feito, eles vão lá e pagam e não controlam qualidade. Né? Entendi. Então, se você controla, se você paga o que foi combinado, aí muitas vezes abandona a obra. Então, você precisa ter a Proguaru para resolver nesses casos, senão você está na mão dessas empresas. Né? Proguaru é absolutamente necessária para a prefeitura. Fora tantas emergências que a Proguaru é acionada, sei lá, tem uma enchente e o barro tomou conta das ruas, quem vai lá limpar as ruas é a Proguaru. Né? Agora, é possível manter a Proguaru? Bom, isso depende do que a prefeitura considere prioritário. Né? Nós escutamos alguns falarem, mas é inviável, a Proguaru vai à falência, né? Bom, primeiro que é importante esclarecer que uma empresa como a Proguaru não vai à falência. A Proguaru pertence à prefeitura. Então, 99% do capital da Proguaru é da prefeitura. As dívidas da Proguaru, se a Proguaru não pagar, quem paga é a prefeitura. Mas não está na lei. Não vira precatório? Pode virar precatório. Né, se for para a justiça, precatório é quando tem decisão judicial. Né, mas, em todo caso, a Proguaru não vai à falência. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as dificuldades financeiras da Proguaru, que eventualmente não consegue pagar os fornecedores, etc., só tem um responsável, a prefeitura. A prefeitura, a receita da Proguaru, mais de 90% são os pagamentos da prefeitura. Então, se a prefeitura priorizar a Proguaru e pagar o que custa o serviço, a Proguaru é perfeitamente viável. Então, a pergunta que se faz é: o preço que custa a Proguaru pelo serviço que ela faz, compensa? Vale a pena? Vale a pena? Essa sim. Custo-benefício. Custo-benefício. Esse sim. Então, vamos colocar as questões nos seus devidos termos. Eu tenho certeza que sim, que vale a pena, desde que
tem uma boa gestão da Proguaru. Agora, Carlão Derman, por Você exemplo... veja, quando eu assumi a Proguaru, em 2001, a situação estava super difícil, né? Estava, em termos relativos, né? Estava pior do que agora, devia mais com relação ao seu capital. Você ter uma ideia, a Proguaru, desde a sua fundação, nunca tinha pago o INSS patronal, nunca tinha pago o fundo de garantia. Sério? Quando eu assumi. Caramba. Né? E o que acontece? Que a Proguaru, naquela época, tinha centenas de pessoas contratadas como assessores e que nem iam na Proguaru. Não vou dizer que não faziam nada, podiam fazer na prefeitura, no fórum, na polícia, onde fosse, mas não ia na Proguaru. Então, nós dissemos naquela época, não, temos que enxugar a Proguaru e ela tem que ter a quantidade de funcionários necessárias para fazer as funções dela. Você enxugou? Na época, sim. Na época, ela tinha mais ou menos 3.200 funcionários. E nós reduzimos para 2.600, mais ou menos. Caramba. Só que depois... Mas você fala que tem 4.700 Sim, hoje? e aumentou na minha época. Mas aí foram funcionários concursados, não foram assessores. Você deixou com quantos funcionários? Com perto de 4.000 funcionários, mais ou menos o que ela tem hoje. Só que, né, é bom deixar isso claro. Que eu tenho indicado, da minha confiança ou da confiança do Eloy, como assessor, sem concurso, talvez eu tenha chamado uns 10 na Proguaru. Né? Tinha mais assessores, mas que já vinham de antes. Porque tem isso, nós não fomos demitindo a rodo só, foi contratado pelo anterior, vamos demitir. Não, vamos ver quem está trabalhando direitinho, se está fazendo serviço certo. O Eloy fez isso, realmente. Muito diferente do que fez quem o Guti indicou para a Proguaru quando assumiu, que mandou um monte de gente competentíssimos, muitos concursados, só porque uma vez ou outra participou de alguma reunião do PT, foi tudo... Entendi. Né? Passou o rodo. Nós não fizemos isso. Muita gente importante que faz falta para a Proguaru. E hoje, o que tem muitos assessores a Proguaru, inclusive mesmo depois, mesmo nesse ano, depois que já tem a lei de extinção, continuou nomeando assessores para a Proguaru. Isso é fato, Carlão? É fato. É fato? É fato. Tem... Porque a prefeitura nega isso. Pois é, não. Depois nós fizemos... A vereadora Janete fez um requerimento de informação. Quando chegar, eu mando para você. Bom, e além disso, tem muito chefe. Né? Então, você vai numa regional da Proguaru, tem uns 8 chefes lá. Tem mais cacique índio. Tem mais cacique que índio, quer dizer... Tanto assessor como pessoas do quadro que foram promovidos para chefe. Então, assim fica mais cara a empresa. Né? A empresa pode ser mais barata. Né? Agora, o maior custo de qualquer empresa que presta esse tipo de serviço que a Proguaru presta é a mão de obra. Né? O custo maior é a mão de obra, é o salário do pessoal. E a Proguaru, é claro... ela cumpre uma função social, então ela não demite a pessoa porque ela já está mais velha, né? Ela não superexplora, né? Então, é possível para alguns serviços você encontrar empresas que fazem um custo menor. Agora, vai ser com a mesma qualidade? Vai ter a mesma presteza em atender a prefeitura quando a prefeitura precisa? Mas o operacional da Proguaru ganha mal, ganha R$ 1.200. Pois é. Agora, só que assim, as empresas de limpeza, por exemplo, terceirizadas, dificilmente um funcionário fica mais de 2 anos. Entendi, rotatividade. É uma rotatividade enorme. Por quê? Porque são super explorados, aí esse tipo de serviço que eles fazem costuma dar bursite,
tendinite, dor nas costas, enfim, dá uma série de problemas. Então, eles, para não ter isso, Entendi. eles vão trocando, não tem os mesmos benefícios, muitas vezes, que a Proguaru tem, né? Então, a Proguaru, dizem, mas a Proguaru, um serviço que dá para fazer em 2, usa 4. Não é verdade. Né? Quando tem todos os materiais, todas as condições, eles trabalham e trabalham duro. Né? Mas numa coisa possível, numa coisa que não prejudique a saúde. Essas empresas não estão nem aí, né? Então, a questão da Proguaru está colocada, é isso. A questão de se ela é viável ou não depende da prioridade que a prefeitura dê para a Proguaru. Ô Carlão, quantas diretorias haviam na tua época? Pois é, nós éramos 3 diretores. 3 diretorias. Hoje tem 5, né? Pois é, era o diretor-presidente, o diretor técnico, né, que era o engenheiro Pércio, e o diretor administrativo e financeiro, que era o Lima. Éramos em 3. E hoje tem 5 diretorias. Tem 5 diretores, começa por aí. Então já dava para enxugar aí. Já dava para enxugar aí. Depois vai descendo para os outros cargos. Exato. Claro, tudo isso aumenta custo, né? Tem que ter uma reengenharia na Proguaru. Reestruturação. Claro. Né? Exatamente, eu concordo com isso. A Proguaru, por que aumentou o número de funcionários, que chegou a perto de 4 mil? Porque nós começamos, por exemplo, a fazer a limpeza das escolas, das UBSs. Para a educação, né? Para a educação, para a saúde, antes não fazia. Então, aí já vai, entre educação e saúde, já vai uns 2 mil funcionários. Né? É muita gente. Então, aliás, na nossa época, começaram os contratos da Proguaru, porque não tinha contrato. Proguaru recebia de um fundo, né? Um fundo para o progresso de Guarulhos, POIA. Nós falamos, não, nós temos que ter uma relação mais transparente, com metas, com medições. E aí nós começamos a assinar contratos com a prefeitura, na nossa época. O vereador Edmilson Souza disse que, por exemplo, muitos serviços são feitos pela Proguaru e não são pagos pela prefeitura. Isso também é o que nós evitávamos ao máximo. Exatamente. Isso também acontece e não devia acontecer, claro. Está faltando gestão, então. Isso mesmo. Tá certo. Obrigado, Carlão Derman. Se tiver algo a acrescentar. Eu queria primeiro lamentar a situação que nós estamos passando na saúde, né? O Elídio, engenheiro Elídio, que faleceu ontem, ele foi da Proguaru também, era responsável pela Regional Pimentas, né? Grande profissional, o engenheiro Davi, nosso conhecido também. Davi Sartor, né? Davi Sartor. E milhares de outras pessoas. Segundo os dados da prefeitura, se você pegar o número de mortos hoje, pegar uma semana atrás, você vai ver que, em média, estão morrendo em Guarulhos 30 pessoas por dia. Por dia. Né? Hoje, nos PAs, nas UPAs, tem mais de 80 pessoas aguardando transferência para o hospital. Né? Então, sabe, quando demora essa transferência, ele já chega lá que o hospital não consegue resolver o problema e acaba falecendo. Então, sem atendimento. Está uma tragédia enorme, né? E é uma lástima, porque é geral no país. Geral no país. Mas nós temos o agravante aqui em Guarulhos, que a prefeitura recebeu mais de 70 milhões de reais do governo federal o ano passado e não foi investido na rede própria. Não contratou, não aumentou os hospitais. Né? Ele fez uma tenda de campanha que contratou uma empresa
que ficou lá, depois a empresa foi embora e não deixou nada. 70 milhões de reais? Que veja bem, o ano passado, a prefeitura recebeu perto de 250 milhões do governo federal. Agora, 70 milhões foi para a saúde, para cuidar, foi carimbado para a saúde. O restante podia usar como quisesse, que são recursos para compensar a crise econômica. Certo. Né? Mas 70 milhões eram para a saúde. Segundo a informação do próprio secretário de saúde na Câmara Municipal, eles gastaram 40 milhões e ficou 30 milhões para esse ano, em caixa, para gastar. Né? Mas aí, o HMU está com os mesmos leitos que tinha antes da pandemia. O Hospital Pimenta não aumentou nada. O ano passado eles aumentaram, fizeram uma tenda, puseram na antiga psiquiatria uma outra UTI. Agora está lá a tenda e aquele lugar onde era a UTI sem ser usado. Estão lá. Né? Então, no HMU está lá o espaço, tem os móveis, tem os equipamentos. Né? A prefeitura, por exemplo, eu tenho 69 anos. Então, seria a hora de eu ser vacinado. Sim. Tem a vacina lá para quem tem 69 anos. Eu ainda não fui vacinado. Por que não foi chamado? Não fui chamado. Por que eu não fui chamado? Porque sábado não abriram as UBSs. Por que não abriram as UBSs? Porque os funcionários estão esgotados, cansados, não aguentam mais. Porque não contratou mais gente. Não tem como enfrentar uma pandemia sem contratar médico, contratar enfermagem. Não existe isso. Então, nós temos uma situação muito feia, muito crítica em Guarulhos, né? E isso me deixa muito triste. É isso. Obrigado. Agora, espero que a ProGuaru sobreviva e que o prefeito mude de ideia. Eu também torço por isso. Obrigado, Carlão Derman. Sempre um prazer entrevistá-lo. Até uma próxima oportunidade. Falou. Tá? 18 horas e 30 minutos. Ei, 30 anos não se resolve rapidamente, né? 18 horas e 30 minutos britanicamente. Voltaremos em seguida aqui com o presidente da Associação Comercial, Silvio Alves. 2 minutos.